Capítulo 3. Masmorras e dragões. Muitas pessoas passam a vida inteira reagindo ao que não querem ser ao invés de responderem ao chamado de Deus para suas vidas. Prisioneiros de guerra. Nosso passado pode se tornar uma prisão que perpetua a escravidão daqueles que nos criaram. De alguma forma não intencional, reproduzimos essa mesma cultura destrutiva em nós mesmos e naqueles que nos rodeiam. Há algumas maneiras comuns pelas quais isso acontece em nós. Uma das maneiras de nos amarrarmos ao passado é reagindo àqueles que abusaram de nós, passando nossas vidas tentando não ser como eles. Eu aconselhei muita gente ao longo dos anos e tenho observado um padrão comum entre muitas delas. As pessoas normalmente se tornam como aquele a quem mais desprezam. Alcoólatras, por exemplo, comumente são criados por pais alcoólatras. Eu, pessoalmente, nunca encontrei um molestador de crianças que não tivesse sido vítima de abuso sexual. Em algum momento na sessão de aconselhamento, quase sempre há uma declaração como: jurei que nunca seria como a pessoa que abusou de mim, mas me tornei como ela. Conheço esse tipo de luta por conta própria. Apesar de ter lutado para não ser como os meus padrastos durante a maior parte da minha juventude, comecei a me tornar um homem irritado como eles. Durante a primeira parte dos meus 20 anos, gerenciei uma oficina de reparo de automóveis. Meu temperamento já estava ficando fora de controle. Lembro-me claramente de uma dessas vezes. Um cliente veio para pegar seu carro, mas estávamos atrasados e o serviço ainda não estava terminado. Ele precisava ir a algum lugar, assim estava um pouco chateado. Ele ficava entrando na loja e perguntando se havíamos acabado. Na terceira vez que ele entrou, eu fiquei tão louco que peguei uma chave de cerca de 60 centímetros de comprimento e a joguei de um lado para o outro da loja em direção a ele. Foi bom ele ter abaixado, pois por pouco ela não acertou a sua cabeça. Outra vez, eu estava trabalhando em uma caminhonete durante vários dias. Era um veículo 4x4, e eu tive que me sentar dentro do compartimento do motor para fazer o trabalho. Quando finalmente pus os cabeçotes de volta no motor e dei partida nele, o problema que pensei que tinha resolvido ainda estava lá. Eu fiquei furioso. Peguei uma grande marreta e fui em direção à caminhonete com a intenção de destruí-la. Meu chefe me viu indo para o veículo, gritando com minha marreta na mão, e, então, correu e me derrubou no chão. Ele me segurou lá até eu me acalmar. Tornamo-nos no que imaginamos, estava me tornando a mesma pessoa que eu desprezava. Um dia, estava lendo o Antigo Testamento e comecei a ter uma revelação sobre a minha luta através da história de Jacó e seu sogro. Jacó era malandro por natureza. Até seu nome significava enganador. Ele enganou até o seu próprio pai para que não concedesse as bênçãos da primogenitura ao seu irmão. Alguns capítulos depois, Jacó se casou, entrando em uma família que lhe deu um pouco de seu próprio remédio. Ele trabalhou para o sogro, Labão, durante 7 anos para que pudesse casar-se com sua filha Raquel. Quando acordou, na manhã da lua de mel, era Lia quem estava na cama. Labão tinha deixado de lhe dizer que a tradição familiar deles ditava que a filha mais velha deveria se casar primeiro. Ele conseguiu mais 7 anos de trabalho de Jacó com esse truque, pois Jacó ainda queria Raquel. Felizmente, ele conseguiu ficar com ela a crédito. Ele a recebeu uma semana mais tarde, então, pagou por ela através de pequenas parcelas mensais ao longo dos próximos 7 anos. Após 14 anos de desconfiança e desonestidade, Jacó estava pronto para partir. Ele disse ao seu sogro para lhe dar o que era dele para que pudesse seguir seu próprio caminho. Labão não era tolo. Sabia que Jacó estava fazendo uma fortuna para ele. Labão disse a Jacó para estabelecer o seu próprio salário e continuar lá. Jacó sabia que, a despeito de quais fossem seus salários, seu sogro iria encontrar alguma maneira de prejudicá-lo. Ele disse: "Você mudou o meu salário 10 vezes." Jacó disse a Labão que ele iria trabalhar em troca de todas as ovelhas e cabras manchadas e salpicadas. Esses animais se tornariam seu salário. Eles fizeram um acordo. Estou certo de que Labão pensava que tinha ganhado em cima de Jacó novamente, pois provavelmente haviam muito poucos malhados e salpicados entre os rebanhos. A história, porém, dá uma reviravolta das mais incomuns. Jacó descascava os galhos, expondo o branco debaixo da casca. Ele, então, colocava os ramos na frente dos bebedouros sempre que o melhor das ovelhas estava bebendo e acasalando lá. Como resultado, os ovinos e caprinos mais fortes deram à luz filhotes malhados e salpicados. Pouco tempo depois, Jacó ficou rico, porque seus rebanhos prosperaram enquanto os rebanhos de Labão tinham ficado fracos. Enquanto refletia sobre essa passagem incomum, dei-me conta de que isso não era uma lição rural.
Deus estava demonstrando como nós, suas ovelhas, reproduzimos. O bebedouro é um lugar de reflexão, o que significa tanto focar o olhar em alguma coisa quanto meditar sobre ela. A meditação envolve nossa imaginação. Se alimentarmos nossa imaginação com pensamentos sobre o que nós não queremos nos tornar e bebermos do poço do pesar, reproduziremos essa mesma coisa em nós mesmos. Não importa o que queremos reproduzir. É importante apenas o que imaginamos quando estamos pensando e bebendo no bebedouro da nossa imaginação. Esse princípio também é ilustrado na criação do homem. A Bíblia diz que fomos criados à imagem de Deus. Em outras palavras, tornamo-nos o que Deus imaginou. Provérbios diz: porque como ele pensa em seu coração, assim é ele. PV 23, 7a. Nossa imaginação é uma parte muito poderosa de nosso ser. Tudo que já foi construído, feito, pintado ou desenvolvido começou na imaginação de alguém. Tendemos a reproduzir aquilo que alimentamos em nossos pensamentos. O que estou percebendo sobre muitos de nós é que gastamos muito de nossas vidas reagindo ao que não queremos ser ao invés de respondermos ao chamado de Deus para as nossas vidas. Desperdiçamos muita energia tentando não ser algo. A fim de não ser algo, tenho que manter essa coisa na minha frente para que possa evitá-la. A loucura de tudo isso é que reproduzo o que imagino. Se vejo o que não quero ser, apenas o imaginar isso faz com que eu o reproduza. Isso explica por que tantas pessoas acabam maltratando seus filhos da mesma forma que seus pais abusaram delas. Prometeram a si mesmas que nunca se tornariam como seus pais, mas foi exatamente isso que se tornaram. Reagir ao passado ou responder à visão, saímos dessa prisão respondendo ao chamado de Deus para nossas vidas e meditando em sua visão para nós. A palavra meditação está relacionada à palavra medicamento. No sentido positivo da comparação, meditação significa pensar de forma a se tornar saudável. Tornamo-nos a pessoa que Ele nos chamou para ser quando meditamos sobre as coisas de Deus e sonhamos os seus sonhos. O salmista escreveu: deleita-te também no Senhor, e Ele te dará os desejos do teu coração. SL 37:4. Bill Johnson tem uma definição criativa para desire. Ele divide a palavra em duas partes: di, que significa do, e siri, que significa pai. Quando nos deleitamos em Deus, em vez de vivermos em nosso passado, Ele torna-se o pai de nossos sonhos. Esse princípio é ilustrado pela vida de Maria. A Bíblia diz: mas Maria guardava todas estas coisas, meditando-as em seu coração. LC 2:19. Ela ponderava sobre a palavra de Deus em seu coração e deu à luz ao Salvador do mundo. O que ela imaginou se tornou carne e habitou entre nós através da concepção imaculada. Quando sonhamos com Deus, nós nos tornamos as obras-primas da sua imaginação. Limitados pela falta de perdão, outra coisa que nos acorrenta ao passado é a falta de perdão. A falta de perdão faz com que desperdicemos nossas vidas tentando obter justiça em vez de cumprir nosso próprio destino ao caminhar no nosso chamado. É importante que perdoemos aqueles que pecaram contra nós para que estejamos livres para prosseguir com nossas vidas. É crucial também que aprendamos a perdoar a nós mesmos por nossos próprios pecados. Muitas pessoas passam a vida toda odiando outras e planejando vingança. A amargura não tem amigos. Não há nenhum recipiente conhecido pelo homem que possa contê-la. Ela sempre é derramada sobre as pessoas que mais amo. Perdoar é o privilégio e a responsabilidade da realeza. Salomão, que foi criado para ser um príncipe desde o nascimento, disse: a discrição de um homem retém a sua raiva, e a sua glória passar por cima da transgressão. PV 19:11. Depois que Jesus ressuscitou dos mortos, ele soprou sobre os discípulos, liberando seu espírito para dentro deles. Então, ele lhes deu a primeira missão como crentes cheios do Espírito. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes são perdoados, e aqueles a quem os pecados retiverdes, lhes são retidos. Jó 20:23. Recebi o Senhor em 1973 durante o movimento de Jesus. Eu tinha 18 anos e vivia com uma tonelada de dor no meu coração. Costumava deitar na cama à noite imaginando maneiras criativas de destruir as pessoas que tinham abusado de mim. Não queria apenas vê-las mortas, queria que sofressem da maneira como tinham me feito sofrer. Logo depois que fui salvo, o Senhor começou a confrontar a minha falta de perdão. Ele me disse que precisava perdoar as pessoas que abusaram de mim, ou iria abrir a porta da minha vida para os torturadores. Não foi fácil no começo, mas percebi que ele tinha me dado o poder de perdoar quando me perdoou. A falta de perdão convida os torturadores à advertência do Senhor para mim sobre os torturadores.
Tornou-se clara quando li uma história interessante que Jesus contou sobre o nosso rei e o nosso reino. Ele estava respondendo à pergunta de Pedro sobre quantas vezes se tinha que perdoar. Ainda me parece hilário que Pedro seja o que pergunta para Jesus quantas vezes se tem que perdoar quando ele é o cara mais agressivo do time. Jesus disse: portanto, o reino do céu é semelhante a certo rei, que quis acertar contas com os seus servos. E, começando a acertá-las, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. Porém, não tendo ele com que pagar, ordenou seu senhor que fossem vendidos ele, e sua mulher e seus filhos, e tudo o que ele tinha, e que o pagamento fosse feito. Então o servo se prostrou, e o adorou, dizendo: Senhor, tem paciência comigo, e eu tudo te pagarei. Então, movido de compaixão, o senhor do servo soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, este servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários, e, lançando mão dele, tomou-o pela garganta, dizendo: Paga-me o que tu me deves. Então seu conservo, caindo-lhe aos pés, pediu-lhe, dizendo: Tem paciência comigo, e eu te pagarei tudo. Ele, porém, não quis, antes, lançou-o na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que foi feito, entristeceram-se muito, e foram contar a seu senhor tudo o que foi feito. Seu senhor então, chamando-o, disse-lhe: Servo perverso, perdoei-te toda aquela dívida, porque tu me suplicaste. Não devias tu, igualmente, ter compaixão do teu conservo, como eu também tive misericórdia de ti? E, indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que ele pagasse tudo o que lhe devia. Assim também meu Pai Celeste fará convosco, se de coração não perdoardes cada um as ofensas do seu irmão. 18:23-35. Essa história é impressionante para mim. A falta de perdão nos coloca na prisão. Se não formos capazes de compreender o quão grande nossa dívida de pecado era diante de Deus e o que significou para Ele perdoá-la, podemos cair na armadilha de julgar os erros muito menores daqueles que nos rodeiam. Como podemos ver a partir da história, só estaremos prejudicando a nós mesmos quando fizermos isso. Deus insiste para que seu povo perdoe uns aos outros, e Ele não está lá em cima usando o diabo como um peão para nos ajudar a fazê-lo. Essa parábola descreve suas formas de comitê de meios chamados torturadores que ajudam a nos conduzir ao perdão. Cativos e prisioneiros, Isaías disse que fomos ungidos para proclamar liberdade aos cativos e abertura da prisão para aqueles que estão encarcerados. E 61:1. Acredito que ele esteja descrevendo dois tipos de pessoas que estão atrás das grades: cativos e prisioneiros. Os prisioneiros são as pessoas que o juiz envia para a prisão. É preciso uma ordem judicial do juiz do céu para libertá-las. Essas pessoas abriram as portas de suas vidas aos torturadores através do pecado e da falta de perdão. Elas devem perdoar aqueles que as magoaram e abusaram para que Deus, que é o último juiz, as justifique, chamando de volta os torturadores e libertando-as da prisão. Ao longo dos anos, essa verdade tem sido reenfatizada para mim enquanto trabalho com pessoas que são atormentadas por demônios. Lembro-me de um desses momentos muito claramente. Randy Clark veio a Reading para uma conferência. Uma noite, estava pregando sobre liberdade, no meio de sua mensagem, deu ordem aos espíritos demoníacos que deixassem as pessoas que estavam presentes ali. Várias pessoas começaram a gritar e a cair no chão. Uma senhora, em seus 40 e poucos anos, estava na frente da igreja. Ela começou a agir loucamente. A equipe ministerial estava tentando levá-la a uma sala para orar por ela, mas quando chegaram ao corredor que leva à sala de oração, ela começou a agir como um animal. Começou a morder, arranhar e bater sua cabeça contra a parede enquanto rosnava para as pessoas. A equipe reuniu-se em torno dela e começou a gritar aos espíritos para que a deixassem, mas nenhum progresso foi obtido. Quando cheguei para ajudar, ela estava gritando e arranhando, e eles gritavam de volta para ela. Se a inutilidade de suas tentativas de ajudar não fosse tão triste, poderia ter soado cômico. Perguntei: o que vocês estão fazendo? Estamos libertando esta senhora. O que parece que estamos fazendo? Um deles disse em tom sarcástico. Parece que o diabo está ganhando. Disparei de volta. Há uma grande quantidade de pessoas que precisam ser libertas da última libertação delas. Se acha que pode fazer melhor, então pode fazê-lo você mesmo, outra pessoa respondeu com frustração. Movi-me até o círculo e coloquei meus braços em torno dela para impedi-la de bater a cabeça contra a parede. Sussurrei em seu ouvido, perguntando se havia alguém a quem precisava perdoar. Ela gritou: não. Em seguida,
O Senhor me mostrou uma foto de seu pai estuprando-a. Então perguntei se ela precisava perdoar seu pai. Ela começou a gritar: "Eu o odeio! Odeio suas entranhas! Ele pode apodrecer no inferno!" Eu disse: "Se não quer perdoá-lo, então não posso ajudá-la. Os demônios têm permissão para atormentá-la." Levantei-me e comecei a me afastar. Quando cheguei à porta, ela, ainda enlouquecida, gritou no corredor: "Tudo bem, eu vou perdoá-lo. Farei qualquer coisa. Apenas me ajude." Poucos minutos depois, conduzi-a em uma oração de perdão ao seu pai e algumas outras pessoas que vieram à mente. Em seguida, ordenamos aos demônios que saíssem. Eles saíram e ela se levantou, rindo. Perdão não significa que tenha de alguma forma que confiar em cada pessoa que abusou de mim. Significa simplesmente liberá-las de serem punidas pelo que fizeram a mim. Se um homem estupra uma mulher, ela pode nunca confiar nele novamente, mas tem que perdoá-lo ou os torturadores irão atormentá-la. O perdão restaura o padrão, o perdão também restaura o padrão em nossas vidas. Lembro-me de uma vez quando nossos filhos eram todos adolescentes. Fiquei zangado com Kate na frente deles, e em seguida, tratei-a desrespeitosamente. No dia seguinte, reuni os filhos no hall de entrada da casa e pedi perdão a Kate e a cada um deles. Todos eles me perdoaram, e nós seguimos com o nosso dia. Cerca de uma semana mais tarde, um dos nossos meninos veio à cozinha e começou a ser sarcástico com Kate. Entrei e disse-lhe que não tinha permissão para falar com a minha esposa assim. Ele disse: "Você mesmo foi rude com a mamãe outro dia." Eu disse: "Sim, mas você me perdoou." O perdão restaura o padrão. Quando me perdoou, você abriu mão do seu direito de agir da mesma forma, porque o seu perdão me restaurou de volta ao lugar de honra. Eu me arrependi. Arrependimento significa ser restaurado ao pináculo, o lugar alto ponto. Ele disse à sua mãe que estava arrependido e ela o perdoou. Se não entendermos esse princípio, então o ponto mais baixo, o pior erro ou a coisa mais estúpida que já fizemos na vida torna-se o nosso padrão mais elevado. Por exemplo, se éramos imorais quando adolescentes e mais tarde nós mesmos temos filhos adolescentes, não teríamos confiança para corrigi-los por suas más escolhas sexuais, porque não conseguimos nós mesmos fazer isso. As falhas das quais nos arrependemos não são mais o padrão ao qual devemos nos curvar. Quando pedimos a Deus e àqueles que ferimos para nos perdoar, somos postos de volta no lugar elevado para o qual Deus nos designou. Caso contrário, o pior dia de nossa vida torna-se o lugar mais alto até o qual temos o direito de liderar outros. A verdade é que o perdão restaura o padrão de santidade em nós e através de nós. Outra porta de prisão, ciúmes, inveja e medo também podem nos desviar do nosso destino e nos levar para o calabouço. A história de Saul e Davi voltando para casa após a grande vitória sobre Golias e seu exército é um exemplo perfeito disso. Ela nos traz que... E as mulheres respondiam umas às outras enquanto tocavam, e diziam: "Saul matou os seus milhares, e Davi os seus 10 milhares. E Saul ficou muito nervoso, e as palavras o desagradaram. E ele disse: "Elas atribuíram a Davi 10 milhares, e a mim elas atribuíram somente milhares. E o que mais pode ele ter além do reino?" E Saul ficou de olho em Davi daquele dia em diante. E sucedeu pela manhã que o espírito maligno da parte de Deus veio sobre Saul, e ele profetizou no meio da casa. E Davi tocou com a sua mão, como das outras vezes, e havia um dardo na mão de Saul. 1 SM 18:7-10. Note que foi o Senhor quem enviou o espírito maligno sobre Saul. Isso é muito parecido com a história que Jesus contou em Mateus 18 sobre os torturadores que nos impulsionam a perdoar. Eles também podem nos expulsar da terra da inveja. A vida de Saul é um exemplo de como a inveja nos cega para a realidade e nos leva a conclusões irracionais. Saul pensava que Davi iria tirá-lo do trono simplesmente porque era mais capaz. Não entendeu que o reino de Deus não é um reino baseado no desempenho. Não lideramos porque somos, necessariamente, os mais qualificados. Lideramos porque somos chamados a sermos o líder. Príncipes e princesas são comissionados a verem as pessoas que lideram atingirem seu pleno potencial em Deus. Isso significa que o maior elogio que podemos receber é quando as pessoas que estamos liderando se tornam maiores do que nós. Se acreditarmos que estamos liderando porque somos os mais qualificados, então subconscientemente vamos trabalhar para minar os avanços das outras pessoas. A vida do rei Saul também nos mostra como a desconfiança pode se mascarar de discernimento e, finalmente, nos levar à escravidão. A desconfiança é o dom do discernimento sendo usado pelo espírito de medo. Isso leva à amargura, à falta de perdão,
ao tormento e resulta em nossa ida a uma prisão espiritual onde todos os guardas trabalham para o lado negro. Os espíritos que guardam os muros dessa prisão têm nomes como doença, depressão, ódio e assassinato. Liberdade aos cativos. Isaías também disse que havia pessoas que estavam cativas. Cativas são pessoas que foram capturadas na batalha e foram mantidas como prisioneiras de guerra. Essas pessoas não têm falta de perdão em seus corações, mas, em vez disso, elas estão presas pelas mentiras em que acreditaram. Jesus disse: "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." João 8:32. A palavra verdade aqui significa realidade. Dessa forma, muitos de nós vivemos em uma realidade virtual. Ela parece real e tem cara de real, mas não é real. É apenas uma ilusão. Damos permissão ao diabo para nos punir, porque pensamos que suas mentiras são verdadeiras. Quando somos atormentados por causa de mentiras, precisamos de uma revelação da verdade de Deus para que possamos escapar rumo à liberdade. Este testemunho irá tornar o meu ponto mais claro. Um dia, estava ensinando no andar de cima da escola de ministério e, na altura da metade do meu sermão, alguém veio correndo até mim com uma mensagem urgente. Corremos juntos escada abaixo, chegando finalmente no escritório do nosso conselheiro. Cerca de 8 pessoas estavam orando fervorosamente do lado de fora da sala. Abri a porta do escritório e me deparei com uma cena selvagem. Uma mulher muito grande estava no chão de barriga para baixo, com um dos nossos mais fortes colaboradores da manutenção em cima dela tentando contê-la. 2 dos nossos conselheiros estavam de pé contra a parede com os braços da senhora presos em suas pernas. Ela estava mordendo seus sapatos e rosnando para eles. A primeira pergunta que me veio à mente foi: por que os demônios têm permissão para atormentar essa mulher? Seria ela uma prisioneira que tinha pecado ou questões de perdão em sua vida, ou seria uma cativa que acreditava numa mentira? Eu permaneci no chão e comecei a pedir ao Espírito Santo por uma revelação acerca do seu cativeiro. De repente, ouvi-lo dizer: quando ela era uma menina, foi-lhe dito que tinha blasfemado contra o Espírito Santo e, portanto, havia sido banida para o inferno. O Espírito continuou: é uma mentira. Eu a perdoei. Inclinei-me e sussurrei em seu ouvido: o diabo lhe disse, quando era uma menina, que você tinha blasfemado contra o Espírito Santo, mas é mentira. Você nunca fez isso. Renuncie essa mentira. Ela imediatamente se acalmou e começou a rir. Em poucos segundos, ela estava completamente liberta. Conhecer a verdade os libertará. Devemos deixar a prisão para trás para entrar no palácio. Pessoas da realeza focam em quem são chamadas a ser. Elas perdoaram aqueles que as machucaram, rejeitaram as mentiras do inimigo e abraçaram a verdade. Elas não vivem na escravidão da prisão, mas na plenitude do palácio. Que comece a nossa jornada como realeza.